Fala, seus infectados, tudo beleza? Então, hoje eu vou falar sobre a toxoplasmose. E aí, você sabia que você pode estar infectado com a Toxoplasma gondii? Não sabia? Então eu vou te explicar nesse vídeo. Vem comigo. Bom, a toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um protozoário, que é diferente de um vírus e diferente de uma bactéria. Mas eles são parecidos porque são seres microscópicos. Então eles são muito pequenos mesmo. Em média, o tamanho de um protozoário, por exemplo, do Toxoplasma gondii, mede cerca de 5 por 2 milésimos de milímetros. É muito pequeno. Então, só se é possível a visualização através do microscópio. E existem vários microscópios. E esse protozoário, ele é um parasita, ou seja, ele se aloja em um hospedeiro e aí ele consegue fazer o seu ciclo de vida e se alimentar, fazer todas as suas funções necessárias para ele sobreviver, viver, reproduzir e assim por diante. E o Toxoplasma gondii é um parasita obrigatório. O que quer dizer? Que ele se aloja nas células, ele precisa de uma célula para dar continuidade para seu ciclo de vida. E ele é um protozoário que ele atinge vários tipos de células. No nosso corpo existem vários tipos de células que desempenham várias funções. Por exemplo, temos células que transportam oxigênio, células que transportam nutrientes, células que estão ligadas à reprodução, sofrem meiose, células que estão ligadas à mitose, sofrem mitose para a reparação de tecidos ou crescimento e entre outras. Então, consequentemente, vai causar vários tipos de sintomas. Se porventura a mulher decidir ter um filho e essa mulher aí tiver o Toxoplasma gondii, provavelmente não sabe e tenha, essa doença pode ser transmitida pelo bebê, pro bebê, através da placenta ou mesmo pelo canal vaginal na hora do parto. E é importantíssimo então o pré-natal, para que ela faça os exames e veja se está tudo correto, se está tudo certinho para ela poder então ter o seu bebê. Mas e aí? Se ela estiver infectada com o Toxoplasma gondii e ela porventura engravidar, então essa doença vai ser passada sim para o bebê e esse bebê pode ter complicações graves. Existem casos de que bebês nasceram com micro e macrocefalia. Então, micro é pequeno, macro é grande. E céfalo é cabeça. Então, acontece essa doença que se chama microcefalia, um pouco desenvolvimento crânio e da face, e a macrocefalia, então, um aumento anormal da cabeça. Então, essas são duas dos problemas que podem ocasionar. E ainda mais, o bebê pode nascer prematuro e pode ter outras complicações mentais. A criança pode nascer com problemas visuais também, mas ela pode também desenvolver ao longo da sua vida algum problema visual. Então é um grande problema. Depois eu vou falar sobre os cuidados que a gente deve ter. E eu tenho que contar para vocês que eu já tive toxoplasmose. Não foi tão triste assim. Então eu fiz alguns exames, fiz um tratamento, eu não me lembro muito bem, porque eu era muito novo, mas fiz um tratamento, não tive algum problema, sei bem que uma confusão mental, é que eu sou retardado, por isso que eu sou retardado, brincadeira. Bom, então eu não tive problemas, apenas eu fiz os meus exames, fiz um tratamento e eu fui monitorado. Então eu ia aqui a uma cidade próxima e faziam exames todo ano, até um determinado tempo, depois não precisou mais. Mas algumas coisas eu tinha que me cuidar, na alimentação, não podia ingerir carne crua e tal. Bom, e como eu falei anteriormente, vocês podem estar infectados com o Toxoplasma gondii. Vocês não vão ter problemas se vocês não possuírem sintomas. Se vocês forem assintomáticos, consequentemente vocês têm um sistema imune muito bom. Mas, se vocês adquirirem a doença, se vocês portarem ela, pegarem ao longo da rotina cotidiana, e vocês apresentarem alguns sintomas, aí sim é indispensáveis os exames. Então procurem um médico.
A dica que eu dou é, vocês se conhecem muito bem, eu me conheço muito bem. Então, se alguma coisa não estiver certa comigo, se eu possuir alguns sintomas, alguma anomalia, a gente sabe quando a gente tem alguma coisa de errado, então é indispensável que vocês procurem a ajuda médica. Façam um exame para ver se está tudo certo. Às vezes a gente até descobre que tem alguma coisa mesmo sem sintomas. Então é importantíssimo que vocês cuidem da saúde de vocês. E lá um médico vai avaliar vocês e vai ver qual o medicamento mais certo para tratar o Toxoplasma gondii. Então, geralmente serão antibióticos e esses antibióticos eles vão impedir a multiplicação desse protozoário. Então, é importantíssimo. Pessoal, vamos aqui para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês como acontece o ciclo da Toxoplasmose. Então, porventura aqui nós temos um roedor, um rato que está contaminado por esse protozoário. E nós temos lá o gato que se alimenta não, ele na verdade ele só caça, mata por diversão mesmo, por ele ser um predador. Então ele até acontece dele matar e recompensar o dono, digamos assim, aí ele traz para casa. Então ele pode estar sendo contaminado, mesmo que ele não se alimente, mas se ele mordeu, se ele matou ali, entrou em contato diretamente com o rato aí, ele pode se contaminar. E o gato, ele leva a maior culpa, sabe por quê? Porque nele que acontece a fase sexuada. Nele acontece o ciclo completo da toxoplasmose. Então ali o protozoário vai conseguir fazer seu ciclo completo. E através das fezes ele vai eliminar os ocistos desse protozoário. O que contamina frutas, verduras, legumes, esses alimentos que a gente consome. Então é importantíssimo, como eu falei, a lavagem desses alimentos. Então, caso a gente venha a se alimentar desses alimentos contaminados, a gente vai aqui passar por um hospedeiro intermediário. Nós somos hospedeiros intermediários. Então, vamos ser contaminados por esses ocistos. No caso de gestantes, então, como eu falei, é um problemão. Então, na fase aqui de gestação, as mulheres têm que tomar muito cuidado e fazer pré-natal e tudo como eu falei. E no caso aqui também dos animais, consomem alguns tipos de alimentos aqui e também são intermediários, então eles podem estar ali contaminados também pelos ocistos. E consequentemente nós podemos se contaminar por o consumo dessa carne. Então, mesmo que a gente não tenha se contaminado pelos alimentos, mas esses animais se alimentaram desses alimentos e a gente se alimenta da carne desses animais, principalmente a carne de porco. Mas a gente tem que tomar cuidado aí também, porque o consumo de carne mal passada e mal cozida, né, carne cru, então aí é um grande risco para nós, para a gente adquirir esse protozoário. Então, a gente tem que comer carne bem cozida, preparar bem a carne para não contaminar, para a gente não se contaminar, né? Não só com o toxoplasma, mas com outras doenças que é comum também. E também acontece a disseminação através da transfusão de sangue ou de transplante de órgãos. Então nós podemos aqui doar sangue e passar para outra pessoa se a gente tem, ou se a gente, né, ou se a gente receber uma doação de sangue, né? Mas esse meio também é um meio de contaminação. E o gato, né, então galera, leva a maior culpa por causa do seu ciclo completo. Mas lembrando, alguns cuidados que a gente tem que tomar com o gato. Quem tem gato sabe que ele aparece aí com os animais. Ele é um dos responsáveis também pela extinção de algumas espécies, porque ele caça, é instintivo, né? É do instinto dele, da natureza dele. Então ele gosta de caçar por diversão ou mesmo para se alimentar, mas na maioria dos casos ele não se alimenta, né? Porque o gato é bem enjoado. Mas ele tem esse instinto, então nós temos que ter cuidado com o gato da gente. Não deixar o gato sair de casa. Isso é verídico e o gato é de extrema importância e responsabilidade nossa. Se quer ter um bicho de estimação, ele é de extrema responsabilidade sua. Então não devemos deixar o gato sair de casa. Sim, tem que deixar trancado dentro de casa. Justamente por todos esses fatores e inúmeras outras causas
Então, cuide bem do seu gato. E as medidas profiláticas, pessoal, as medidas que a gente tem que tomar para evitar o contágio dessa doença, desse protozoário, é muito simples. O que já foi falado e se fala há muito tempo, inclusive serve para a pandemia que está acontecendo hoje. Um simples lavar as mãos muito eficiente contra a disseminação de vírus, de bactérias, protozoários. Inclusive, essa é uma das medidas profiláticas para o Toxoplasma gondii. Então, lavar bem as mãos é importantíssimo, porque assim está evitando a disseminação desse micro-organismo. E a gente tem que estar bem ligado à lavagem dos alimentos que a gente consome, verduras, frutas. Então, é importantíssimo lavar bem esses alimentos. Bom, e é importante também a lavagem dos utensílios que a gente usa para preparar o alimento. Então, a gente tem que ter cuidado com faca, com garfo, com uma tábua onde vai preparar ali o alimento. Então, é importantíssimo estar bem limpo e livre desses protozoários. Bom, e eu quero comentar também sobre esterilização e que eu vejo que nessa pandemia as pessoas estão se confundindo muito mesmo. Por exemplo, lavar as mãos, passar álcool gel e lavar água com sabão, isso não é esterilização. Pessoal, esterilização é algo estéril e livre de qualquer tipo de micro-organismo. Então, nas mãos, sabemos que não tem como matar todos os organismos. Ali possuem bactérias até que estão presentes no dia a dia, que não causam muito problema, mas elas estão ali e não tem como eliminar todas elas. E algo estéril são materiais que são passados por um processo especial. Ou, por exemplo, alimento, leite, é passado lá por pasteurização, agulhas, seringas são passados por um processo lá de autoclave, então ela atinge uma temperatura elevada e aí mata todos os seus micro-organismos, e aí então ela é lacrada, como a gente recebe, e isso está livre de qualquer micro-organismo. Mas cuidado também, quando a gente abriu, encostou em algum lugar, isso já não é mais estéril. Então com essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Então lavar as mãos não é esterilização. E o maior surto que a gente conhece foi justamente aqui no Rio Grande do Sul, com mais de 900 casos. Aconteceu ali em 2018, não faz muito tempo. E a principal suspeita foi a contaminação pela água, que também é um problema. A gente sabe que muitas cidades mesmo não possuem uma contaminação, não possuem um saneamento básico. Então, aí é o problema. Podem acontecer várias doenças através da contaminação pela água. Se você se interessa mais sobre o conteúdo, sobre o assunto, eu vou deixar aqui linkado que fala sobre a toxoplasmose de um jeito bem completo. Eu vou deixar aqui o link de um e-book e vocês conferem aí se vocês gostaram. E se vocês gostaram do vídeo também, não se esqueçam de se inscrever no canal. Clica aqui no cantinho aqui, ó. Tem um cardzinho aqui, ó. Só um cliquezinho, muito fácil. O likezinho aí é importantíssimo e vocês estão contribuindo demais. Então, se vocês gostaram, fiquem à vontade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.